Vamos para o estudo de hoje, Saulo, o último estudo da série Frente a Frente com Jesus. Saulo era o religioso, o zeloso religioso que tem um encontro transformador com Jesus. A conversão de Paulo, irmãos, foi a mais importante da história. A mais importante. Talvez nenhum fato tenha sido marcante na história da igreja, depois do Pentecostes, do que a conversão do apóstolo Paulo. Nenhum homem exerceu tamanha influência no cristianismo, tal qual Paulo. E Lucas, ele ficou tão impressionado com a conversão de Paulo. Lucas é o biógrafo de Paulo, médico, historiador, que no livro de Atos ele relata 3 vezes a conversão de Paulo. Existem 3 narrativas que falam da conversão de Paulo. A primeira em Atos 9, do verso 1 ao 31, nós iremos explorar esse texto. Mas Lucas, não contente com Atos 9, ele também narra nos discursos de Paulo, do próprio Paulo, a conversão dele no capítulo 22 e 26 de Atos. Então, é impressionante quando uma pessoa do tipo de Paulo se converte, o impacto que causa na igreja. São conversões dramáticas, conversões grandiosas. Eu lembro que no meu período de juventude eu tive 2 pessoas na nossa igreja que se converteram como Paulo, né? Um era um jovem drogado, né? O apelido dele era Animal, a gente chamava ele de Animal, a maneira como ele vivia, entregue às drogas. E o outro foi um bruxo, ele fazia cirurgias espirituais, era um homem usado por Satanás e que teve uma conversão maravilhosa. Então isso marcou minha vida, como a conversão de Paulo marcou a vida de Lucas, e ele narra dessa maneira. Então é um religioso frente a frente com o Evangelho. O que acontece quando religiosos se encontram com o Evangelho? Bom, a religião, irmãos, por si só, ela é perigosa. Religiosos zelosos fazem isso aí. Isso aqui não tem muito a ver com economia, não tem muito a ver com política, tem a ver com zelo religioso sem discernimento. O zelo religioso desprovido de discernimento é perigoso, produz fanáticos, pessoas dispostas a morrerem e a matarem. Então isso aqui que aconteceu, retratado nessa foto, é zelo religioso. Isso aqui é o mais evidente, é o que nós mais percebemos. Mas há um outro lado que é provocado também pelo zelo religioso sem discernimento. Esse aqui. Zelo religioso produz fariseus. E a obra de arte de Satanás é o fariseu, não é a prostituta. Satanás é quem faz fariseus. Pessoas que, porque acham que guardam leis religiosas, elas merecem a bênção de Deus, elas colocam Deus num checkmate e Deus é obrigado a atendê-las. E elas se sentem superiores àquelas pessoas que são mais negligentes em guardar essas leis. A religiosidade produz fanáticos, mas produz também fariseus. E Paulo era um desses. Eram os 2. Mas vamos ver. Talvez você nunca tenha se aproximado do apóstolo Paulo como nós vamos ver hoje. É uma radiografia o que iremos ver do apóstolo Paulo. Então vamos desnudá-lo para que aprendamos mais sobre a vida desse homem e o que acontece quando um religioso se encontra com o Evangelho. Olha só a religiosidade do apóstolo Paulo. Ele mesmo faz menção dela lá em Filipenses. Aí eu vou levá-los um pouquinho a Filipenses 3, versos 5 ao 6. Olha só as credenciais religiosas do apóstolo Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim,
hebreu de hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, olha como eles se consideraram. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A religiosidade do apóstolo Paulo, ele mencionando isso, como ele era antes do encontro com o evangelho. Fariseu, uma obra de arte de Satanás, uma obra-prima de Satanás, um fariseu. E o que é que nós aprendemos com esses pequenos versos de Filipenses? Que créditos religiosos não impressionam Deus. Não adianta você falar que obedece, que segue, que vem, que dá, que é. Créditos religiosos não impressionam Deus. Salvação não é por ritual. Paulo menciona o principal ritual dos judeus, a circuncisão, que representa a limpeza, a higiene, o corte do prepúcio do pênis da criança ao 8º dia. Jesus substitui pelo batismo, então ele tira o aspecto incruento, que envolve sangue, dor, sacrifício, e coloca água, que também é limpeza. O princípio é o mesmo, limpeza, purificação. Esse é o principal ritual judaico. E Paulo diz, eu sou circuncidado. Só que salvação não é por ritual, não é por missa, não é por culto. Nenhum rito leva você a Deus. Afasta você de Deus. Tem gente, até crente, tem ritual, né? Abre a Bíblia e põe lá do lado da cama. Como é que é o nome? Criado. É criado? Criado lá, abre a Bíblia. A sandália está virada, ele desvira. Crente tem esses rituais também. Não é? Tem Bíblia de estudo e não estuda nada. Um monte de crente com Bíblia de estudo, não estuda nada. Mal ouve um sermão, um estudo bíblico. Salvação não é por ritual. Segundo, salvação não é por raça. Ele menciona que é de Israel, da linhagem de Israel. Salvação não é por etnia. Se você olhar a genealogia de Jesus, ela é um escândalo. Dá uma olhadinha lá em Mateus. É um escândalo. Tem gente de outras raças. Tem prostituta. Tem mentirosos. Só não tem fariseu. Está lá na genealogia. Não é por raça. Essa incutição com o povo de Israel, eu admiro o povo de Israel. Eu prefiro israelense que palestino. Está filmando. Mas eu amo o povo de Israel, mas não é por raça. Eles precisam conhecer a Jesus e se arrepender dos seus pecados. Não tem privilégio de raça. Terceiro, salvação não é por importância. Paulo vai longe. Ele cita a tribo de Benjamim, a principal, uma das principais tribos. Tribo de realeza. Então Paulo menciona isso, eu não sou de qualquer tribo, eu não sou do baixo clero, sou da tribo de Benjamim. Não é por importância, não é por títulos. É por isso que Jesus diz, cuidado, porque pode ser que as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Prostitutas arrependidas, obviamente. Não é por importância. Salvação não é por tradição. Ele cita hebreu de hebreus. Ou seja, eu sou puro sangue. Eu tenho pedigree. Embora Paulo tenha nascido em Tarso, uma cidade de Tarso? Cidade de Tarso, Paulo de Tarso, exatamente. Uma cidade fora
é do Império Romano, mas não é da região judaica, mas ele tinha dupla cidadania. Ele é diferente dos judeus que nasceram fora de Jerusalém e que não aprenderam a lei. Paulo aprendeu, tanto é que ele faz de Jerusalém a sua cidade natal e aprende aos pés de Gamaliel, lá em Jerusalém. Então ele é diferente dos outros judeus da diáspora, da dispersão, judeus que viveram fora de Jerusalém. Ele aprende a lei de Deus. E ele diz: eu sou hebreu de hebreus. Mesmo sendo romano também. Não é por tradição. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Tem gente que vem à igreja rebocado pelos pais, pelo cônjuge. Marido, né? Mais marido, rebocado pela mulher. Mulher é mais crente. Homem tem um coração mais duro. Então, é a mulher que traz a família, arrasta o marido. Salvação não é por tradição. Ah, meu pai fundou essa igreja, e daí? Não é por tradição. Salvação não é por religiosidade. Aí ele menciona a sua religiosidade, né? E é o foco que nós queremos ter. Quanto à lei, fariseu. Lá em Atos 16, diante de Agripa, Paulo diz o seguinte, que ele viveu fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então Paulo, ele era adepto da ala mais radical do judaísmo, que era a seita dos fariseus. E embora ele fosse religioso, irmãos, Paulo era cego espiritualmente, porque ele não compreendia que o Antigo Testamento havia falado do Messias e que o Messias era Jesus. Ele menciona isso lá em 2 Coríntios capítulo 3, que era um cego espiritual. Porque o religioso é assim, ele não enxerga um palmo além do nariz, um palmo além do umbigo. Ele não consegue olhar para o outro. Então, não é religiosidade. Salvação não é por justiça própria. Quanto à justiça que há na lei, Paulo se considerava irrepreensível. Esse é Paulo antes de Jesus. É o Paulo religioso, cheio de si, orgulhoso. Como é que pode alguém chegar e dizer assim: não, diante da lei de Deus eu sou irrepreensível? É o seu próprio Messias, é o seu próprio Redentor. Era como Paulo se sentia, meus irmãos. Créditos religiosos não impressionam Deus. Então Paulo teve um encontro com Jesus, dramático, marcante, sobrenatural. Vamos para esse encontro lá em Atos capítulo 9. Nós leremos do verso 1 ao verso 8. Vamos ler juntos aí, para vocês contribuírem. Vamos lá? Saulo, isso, até o verso 9. Então, vamos examinar a vida deste homem, a sua história de conversão. Saulo é o nome judaico. Paulo
é o nome romano. Então nós percebemos que a partir de Atos 13, Lucas prefere o nome romano, deixa de falar Saulo e fala Paulo, né? São intercambiáveis e nós vamos usar os dois e dar preferência a Paulo nesse estudo, né? Então, Saulo antes de Jesus, o Saulo religioso que encontra Jesus, quem é esse homem? Primeiro, ele é uma fera selvagem. Esse homem que se encontra com Jesus, o religioso frente a frente com o Evangelho, é uma fera selvagem. Veja, irmãos, que a linguagem que Lucas usa, ela é uma linguagem forte. Lá em Atos 9:1, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Então, esse respirando aí é do animal, é o bufar do animal que está perseguindo a presa. Então ele está dizendo, Paulo é selvagem, Saulo é um animal, um mortal, que quer perseguir os cristãos. Aí lá em Atos 26, o próprio Paulo, falando, narrando a sua conversão, ele também usa um termo que indica algo animalesco. Atos 26:11. Diante de Agripa ele diz, muitas vezes os castiguei, os cristãos, por todas as sinagogas. É por isso que ele vai para Damasco, era uma cidade tipicamente judaica, tinha em torno de 40 sinagogas lá em Damasco. Ele vai para lá com o objetivo de matar crente em Jesus. Não é que ele odiava crentes, ele odiava Jesus. Era inadmissível para Paulo, o religioso, o estudioso do Antigo Testamento, da Torá, que o Messias morresse numa cruz romana, que era uma vergonha, que era símbolo de derrota e de fraqueza. Então Paulo odiava dizer que este homem era o Messias, que ele havia ressuscitado, ele odiava Cristo. É por isso que Jesus diz, por que me persegues? Por duas razões. Porque quando você persegue a igreja, você persegue Cristo, e porque Paulo odiava Jesus mesmo, não eram os cristãos. Então Paulo está dizendo que ele castigou todos na sinagoga, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles. Outra palavra aqui, essa palavra enfurecido é do leão, irmãos, que despedaça a sua presa. Paulo é uma besta selvagem. E assim é todo homem sem Jesus. Ele estava determinado a banir o cristianismo da face da terra. Ele era um perseguidor implacável. Paulo não aceitava que Jesus tivesse morrido na cruz e que fosse o Messias. E ele estava respirando, bufando, como um animal desejoso de matar os cristãos, não é? Bufando como esse animal, e ele estava enfurecido, querendo destruir o corpo da sua presa com seus ataques. Uma besta. E assim é o homem sem Jesus, selvagem, rudimentar, cruel. Religiosos são feras selvagens, assassinos, respiram morte e se enfurecem como diferente os mais fracos. Esse é Paulo. Ele caminhou, irmãos, fez uma viagem de 230 quilômetros de Jerusalém a Damasco. Durava 2 semanas, com cartas do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o delegado da polícia religiosa judaica. E ele dava as autorizações para Paulo matar, perseguir e extraditar judeus. Esse é o homem sem Jesus. Mas Saulo, antes de Jesus, é um caçador implacável. Ele não é só uma fera selvagem, mas ele é um caçador implacável. Olha lá, ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, homens como mulheres, não importa, os levasse presos para Jerusalém. E lá em Atos 22, no discurso de Paulo na sua conversão, destes recebi
cartas para os irmãos, ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que lá estivessem para serem punidos. Então, veja bem aqui que Paulo, ele é também um caçador implacável. E a ideia aqui, irmãos, é que há ódio no coração de Paulo, não somente contra os cristãos, os que eram do caminho, mas também contra Jesus. Ele se caminha para essa região de 40 sinagogas, a fim de trazer esses irmãos presos para castigá-los, para inclusive matá-los. O homem sem Jesus é um caçador implacável. O religioso é um caçador implacável. Ele está atrás de erros. Ele está atrás de condenar. Ele faz documentos, ele tem cartas, porque ele quer condenar. E condenando se sente melhor. Um malfeitor impiedoso. Saulo, antes de Jesus, é um malfeitor. Capítulo 9, verso 13. Ananias, porém, respondeu. Então Paulo já tem um encontro com Jesus. Jesus manda ele procurar Ananias. E Deus fala para Ananias: olha, vai até a rua tal, rua direita, e entra lá que tem alguém orando. É Saulo. E ele disse: ah, Senhor, mas o Senhor não sabe quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Então ele é um malfeitor. Capítulo 22 de Atos, verso 19. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e na sinagoga açoitava os que criam em ti. Então, irmãos, o zelo religioso de Paulo, sem entendimento, levou a fazer loucuras. Ele atacou furiosamente os cristãos. Ele foi truculento. Diz aí o capítulo 22, verso 19. Truculento. Ele entrava na sinagoga, perturbava a reunião, o culto dos irmãos, e os açoitava. Então era um malfeitor. O religioso, o homem sem Cristo, é um malfeitor. Mas ele é um torturador desumano também. Olha aí o que diz lá em Atos 26, 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. A única maneira de forçar um crente a blasfemar era por meio da tortura, queimando-os. Paulo era um carrasco selvagem. Nós temos a história de Policarpo, bispo de Esmirna. Era um contexto de perseguição, o culto ao imperador. Os irmãos avisaram a Policarpo: pastor, os soldados de Roma estão atrás do senhor. Ele foi para uma fazenda, ele foi orar. Quando os soldados chegaram nessa fazenda, eles estavam orando. Já havia 4 horas, e eles ficaram constrangidos de atrapalhar a oração. Imagina, ele de joelho orando. Esperaram ele terminar. 6 horas depois ele termina. 6 horas orando. Quem aqui aguenta 5 minutos, 6 minutos de joelho orando? 6 horas, Policarpo. Eles esperaram ele se levantar e eles disseram: você está preso. Levaram Policarpo para uma pira. A pira era onde eles tocavam fogo. Amarraram Policarpo na pira. Aí veio o representante de Nero e falou: Policarpo, nega Jesus e você vai sobreviver. Diga que César é o Senhor, Kyrios, e não Jesus. Policarpo tinha 84 anos, irmãos. Ele disse: eu servi a Jesus há 84 anos e ele nunca me negou. Por que eu haveria de negar o meu rei e o meu Senhor? E jogaram óleo quente nele e tocaram fogo em Policarpo, na praça.
Paulo fazia parte disso, dessas torturas religiosas. Paulo era um carrasco. Mas, antes de Jesus, Paulo era um assassino truculento. Assassino. Capítulo 9, verso 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém? Então Paulo se converte, vai para Ananias e depois ele vai para Jerusalém. Ninguém acreditou na conversão dele, porque ele era mau, ele era exterminador. Olha a palavra, irmãos, que usam. Lá no capítulo 26 de Atos, o próprio Paulo diz: assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Muitos, imagina quantos Paulo não matou, não torturou, não perseguiu, e contra eles dava o meu voto quando os matava. E foi o que aconteceu com Estevão, capítulo 7 de Atos. Foi Paulo que estava lá ordenando a morte de Estevão. Então olha só, ele diz que muitos ele prendeu e muitos ele autorizou a morte. Era um assassino truculento. E o próprio Paulo fala, ele testemunha que ele era blasfemo, assassino, idólatra. Esse é Paulo, irmãos, antes de Jesus, uma fera selvagem, um caçador implacável, um malfeitor impiedoso, um torturador desumano e um assassino truculento. E assim é o homem sem Cristo. Então, antes de Jesus ele é isso: circuncidado, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, fariseu, perseguidor, irrepreensível quanto à lei. Isso é antes de Jesus. Olha o que acontece quando ele tem um encontro com Jesus. Ele mesmo diz lá em Filipenses: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Você sabe o que é refúgio, né? Paulo está dizendo: tudo isso, todos esses créditos religiosos, eu considero refúgio para ganhar a Cristo. Então foi uma mudança radical que houve no apóstolo Paulo, em Saulo, né? Depois de Jesus. Agora vamos falar dele frente a frente com Jesus. Quando o religioso está frente a frente com o Evangelho, o que acontece? Em primeiro lugar, quando você tem um encontro com Jesus, esse encontro revela quem é Jesus. Quem é Jesus? Veja aí, irmãos, que o texto diz, lá em Atos 9, ele perguntou: quem és tu, Senhor? Ele usa a palavra Kyrios. Ou seja, o judeu não usaria essa palavra tão facilmente. Então Paulo já estava sendo buscado por Jesus. É Jesus quem vai atrás de Paulo. É Jesus quem quer Paulo. Não é Paulo que quer Jesus. É Jesus quem converte Paulo. Não é Paulo que se converte a Jesus. Pelo contrário, Paulo odiava Jesus e ele estava perseguindo Jesus. Então, aqui nesse texto, Jesus se revela a Paulo. É uma conversão sobrenatural. 3 aspectos revelam a sobrenaturalidade dessa conversão. Ele vê uma luz forte. Essa luz é Jesus. Essa luz é o Senhor. Jesus se aparece a Paulo. Jesus vai evangelizar Paulo. E essa luz o cega. Esse homem teve que ficar cego dos seus olhos físicos para poder enxergar espiritualmente. Então Jesus se revela. Salvação, irmãos, parte de Deus. Salvação é iniciativa de Deus. Só Deus trabalha. O pecador é passivo, inoperante. A salvação, ela é monergística. Só há a ação de Deus. E se não houver, estamos perdidos. Vamos continuar cegos, religiosos, fariseus.
cheios de créditos que não impressionam Deus. Foi aqui que Paulo soube quem era Jesus. Paulo estava caçando os cristãos para prendê-los, e Cristo estava caçando Paulo para ele. Jesus é o caçador dos céus. É ele que toma a iniciativa. É por isso que ele chama Paulo de um touro. Lá em Atos 26, Paulo diz isso, que Jesus falou a ele: não resista os aguilhões, não recalcitre contra os aguilhões. É aquele instrumento que você põe no touro, para que ele não desvie do caminho. Se ele desviar, fura o touro que está ali abrindo os sulcos para plantar. E Jesus chama Paulo de touro. Você está lutando contra os aguilhões, não faça isso. Ele era um eleito, e o eleito não resiste à busca, o chamado de Jesus. A iniciativa é de Jesus, não é de Paulo. E aí, irmãos, então, 3 aspectos revelam a sobrenaturalidade dessa conversão. Primeiro, a luz do céu. Ele ouve uma voz. A voz de Jesus, a voz poderosa, não é? Então, o touro fica furioso, selvagem, é indomável, não quer ser subjugado, e Jesus quebra todas as resistências de Paulo, todas elas, com sua voz poderosa, a voz que quebra a autossuficiência, a dura cerviz desse apóstolo, desse homem, né? Que vai ser feito apóstolo. E aí, irmãos, Paulo cai por terra. Então ele vê uma luz, ele ouve uma voz, ele cai por terra. E essa queda é que Jesus quebrou a resistência de Paulo e o está humilhando. E agora esse homem está cego. Agora esse homem é dependente. Jesus quebra o orgulho de Paulo. Ele está no chão, onde todo eleito tem que estar, nos pés do seu Redentor. É lá que Paulo está. E o lugar mais alto na face da terra é aos pés de Jesus. Paulo então ouve essa voz, vê essa luz, cai por terra e se entrega humildemente a Jesus. E ele se entrega dizendo isso: quem és tu, Senhor? E aí Jesus diz: eu sou o que ressuscitou dos mortos. Eu sou a quem você persegue. Eu sou o que nasceu numa estrebaria. Eu sou de Nazaré. Eu sou o Messias que veio com um escândalo, que quebrou o judaísmo, o Império Romano. Então, irmãos, o religioso, quando se encontra com o Evangelho, ele descobre quem é Jesus, de verdade. Segundo, esse encontro com Jesus revela quem é o homem. Você não só aprende quem é Jesus, mas você aprende quem é o homem. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus contra quem você está pecando. Eu sou Jesus contra quem você está resistindo. Olha lá comigo em Atos capítulo 26, verso 14. Não só Lucas chama Paulo de animal, uma besta selvagem, mas o próprio Jesus diz isso de Paulo. E, caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Paulo discorrendo perante Agripa a sua conversão: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Jesus usa aqui um provérbio clássico, judaico,
ou era grego, não me recordo bem. E esse provérbio, recalcitrares contra os aguilhões, eu expliquei para vocês, em geral era aplicado para todo esforço inútil. Então Jesus está dizendo: é inútil lutar contra mim, é inútil resistir. Jesus está dizendo que o homem sem ele é um touro. Só que o touro, irmãos, caiu. O touro foi subjugado. Jesus venceu. Jesus está dizendo: Paulo, você é pecador. Sabe aquela justiça própria? Sabe aquele negócio de hebreu, de irrepreensível, da tribo de Benjamim? Não é nada, Paulo. Você é pecador. O encontro com Jesus revela quem é o homem. E se você encontrar Jesus e não se sentir o pior dos pecadores, como Paulo disse mais tarde, você não se encontrou com Jesus. Não foi um encontro real. Mas em terceiro lugar, revela o que fazer. O encontro do religioso com o Evangelho revela quem é Jesus, revela quem é o homem e revela o que fazer. E aí Jesus diz: levanta-te, entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Você já descobriu o que você tem que fazer? Você já descobriu a sua missão? Porque, irmãos, depois desse encontro, Ananias ora por Paulo, Paulo volta a enxergar, e já no versículo 13, Paulo está pregando. É muito rápido. Paulo já está evangelizando. Paulo já está dizendo que encontrou Jesus, que Jesus é o Messias. Se você encontrou Jesus, você sabe qual é a sua missão. Agora Paulo tem que ser guiado. Ele está pronto para obedecer. Não tem isso, irmãos, de um crente que não faz nada. Não tem isso de sentar aqui e não contribuir. De ser mero ouvinte. Não é um encontro com Jesus. Eu tenho que te dizer isso. Paulo sabia agora o que ele tinha que fazer. Ele sabia qual era a missão dele. Ele sabia que precisava agora ser um apóstolo e sofrer por Jesus. Então, esse homem que perseguia se torna perseguido. Esse homem que tinha cartas para matar, agora se torna um escritor de cartas para abençoar. Só Paulo escreveu 13 epístolas do Novo Testamento, que tem 27. Só ele escreveu 13, que abençoam até hoje a nossa vida. Mas antes de Jesus ele tinha cartas para matar. Agora ele tem cartas para dar vida e abençoar. O que você faz para Jesus? Nada. Não contribui financeiramente, não contribui no trabalho, não contribui na presença. O que você faz? Quem encontrou Jesus sabe o que tem que fazer. Por isso que no verso 13 aqui, Paulo ele volta lá para a sinagoga e começa a pregar. Imagina, todo mundo odiando Paulo. Imagina, aqueles irmãos que ele manietou, torturou. Agora ele vai lá: oh, me perdoa, mas eu entendi agora. E eu quero pregar Jesus para você. Por isso que ninguém acreditou, irmãos. Quando viram Paulo no culto, saíram fora. Eles sabiam que Paulo fez muitos males, até Ananias, um homem bom. Paulo fez muitos males, né? Ananias diz isso. Então, esse encontro revela o que fazer. Algumas aplicações para a gente terminar. Quais são as evidências genuínas da conversão de Paulo? Primeira evidência, irmãos, e que deve ser para a nossa vida, é a vida de oração. A vida de oração evidencia conversão. Diz lá o verso 11, que Deus orienta Ananias dizendo: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita,
e na casa de Judas, procuro por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Não é mais a oração do religioso. Não é aquela oração para comer, para dormir, no culto, que imposta a voz, não. Agora é na oração de comunhão, de intimidade. A oração de alguém que deixou a religião, a religiosidade, melhor dizendo, que deixou o sentimento de orgulho religioso. Agora ele está orando. Oração é dependência, oração é fraqueza. Oração é você ter comunhão com Deus. Quem nasceu de novo tem prazer de clamar: Abba, Pai. Se você não gosta de orar, ou se você não ora, cuidado, é sinal de que você não é verdadeiramente convertido. É um religioso. O crente tem prazer de orar, mas não é aquela oração formal. É a oração de comunhão com o Senhor. Então Paulo, que tinha uma boca que respirava ameaças contra os discípulos, agora ele tem uma boca que respira louvores a Deus. O rugido do boi, do leão, foi transformado num balido de um cordeiro. Essa é a conversão de Paulo. Segunda evidência da conversão verdadeira de Paulo é ser cheio do Espírito. O texto diz aí, no verso 17, que Ananias ora por Paulo e põe as mãos, o chama de irmão, e ora, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Então, o que é ser cheio do Espírito Santo? Está lá em Gálatas, capítulo 5, depois se dá uma lidinha lá. Fruto do Espírito na nossa vida não é falar em língua, não é cair no chão, não é ver anjo. Nada aconteceu isso com Paulo. Ele não caiu, ele não começou a profetizar o futuro. Ele ficou cheio do Espírito. Cheio do Espírito é o que está lá em Gálatas. Depois você dá em Efésios também, né? Orar, cantar louvores. Está tudo lá o que é ser cheio do Espírito. Então, Paulo é cheio do Espírito. Terceira evidência de verdadeira conversão de Paulo em nós é desejar o batismo. O batismo não salva, mas o salvo deseja ser batizado. E batismo aqui, irmãos, é o vínculo com a igreja local. Não é o ritual. O ritual é para a gente ver a água, a cerimônia. Mas o batismo significa assumir compromisso com o corpo. Quem é batizado e não assume esse compromisso, é um batismo de fogo, de juízo, de condenação. Quando Jesus disse, ide batizar, ele quis dizer o seguinte: vá, façam discípulos e incorporem eles numa comunidade local. Tem gente que é muito leviano com o batismo. Vem aqui, faz o curso, é batizado e some, vem só domingo. E acha que está bem na fita, está não. É juízo, é condenação. Ser batizado é você vincular-se a uma igreja local, se submeter a um corpo de presbíteros. E foi o que Paulo fez. Ele foi procurar a igreja de Jerusalém. Só que os irmãos não aceitaram ele, porque estavam com medo. Depois, Barnabé levou Paulo e deu um testemunho de Paulo, e aí eles aceitaram Paulo. É o desejo de ser batizado, de participar de uma igreja local. Desigrejado não é crente não, viu? Servir a Cristo é evidência de conversão. Olha lá, Atos 9:20. E logo após a conversão, ser batizado, cheio do Espírito, ter uma vida de oração reformatada, não religiosa. Logo após isso, nas sinagogas, pregava a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Este é o Filho de Deus. Servir a Cristo é evidência de salvação, meus irmãos.
depois da conversão, Paulo enfrentou muitas dificuldades. E se você não enfrenta dificuldades, você não vive o verdadeiro evangelho. Ele enfrentou perseguição, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, como eu já falei, esquecido em Tarso, porque era o foco judeu e ele deixou de ser judeu, de servir o judaísmo. Então ele foi esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Filipos. Ele foi escorraçado de Tessalônica e de Bereia. Em Atenas, Paulo foi chamado de tagarela. Em Corinto, pelos irmãos da igreja, foi chamado de impostor. Ele enfrentou feras em Éfeso, foi preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio no caminho para Roma, foi picado por uma víbora na ilha de Malta, chegou a Roma preso e mais tarde, em Roma, ele foi decapitado pela guilhotina romana. Esse homem, irmãos, trouxe no seu corpo as marcas de Cristo. É o que ele diz lá em Coríntios, capítulo 4, verso 17, 2 Coríntios, ele diz isso, né, que ele levou no seu corpo as marcas de Cristo. Então, Paulo, meus irmãos, ele foi verdadeiramente convertido por causa de todas essas evidências. Eu só quero terminar mostrando como a conversão nos faz pessoas humildes também. Lá em Gálatas, capítulo 1, queria que você abrisse lá, para você dar uma olhadinha no que acontece em Gálatas. É impressionante esse testemunho do apóstolo Paulo, quando ele diz o seguinte: deixa eu ver aqui onde ele diz. Vamos ler aqui a partir do verso 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo os homens. Então Paulo está dizendo: olha, não aprendi o Antigo Testamento agora aplicado a Cristo com os homens, com Gamaliel, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Como que Jesus ensinou Paulo, né? Verso 13 ele diz: porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprovo, revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Então ele está dizendo: eu não aprendi a interpretar corretamente o Antigo e o Novo Testamento com homens. Carne e sangue são pessoas. Verso 17: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aí verso 18 diz: decorridos 3 anos. Então ele ficou 3 anos aprendendo com Jesus na Arábia. Jesus apareceu para Paulo, irmãos, e fez um seminário intensivo de 3 anos com Paulo. Por isso que eu digo para vocês, a conversão de Paulo é um dos principais eventos do cristianismo. E aí Paulo, então, ele volta para Jerusalém, diz o verso 18. E eles não aceitaram Paulo. E por 10 anos Paulo fica calado, tranquilo, até que Barnabé leva Paulo para Jerusalém. E aí ele começa as viagens missionárias
e a plantar igrejas por todas aquelas regiões. Então, quando o religioso se encontra com o Evangelho, ele que era um devastador de igreja, como ele diz aqui em Gálatas 1, agora se tornou um plantador de igrejas. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sempre vivermos diante do Evangelho e não da nossa religiosidade. Vamos orar? Ficamos de pé para a gente orar e já encerrar o culto. Senhor, obrigado por esse registro maravilhoso do encontro de Paulo com Jesus, do religioso com o Evangelho, em Atos 9, 22 e 26, que enriquecem a nossa vida, dando-nos lições preciosas para deixarmos a nossa pretensa autossuficiência, os pretensos créditos religiosos que achamos que temos e que não impressionam o Senhor. Dá-nos, ó Deus, a graça de vivermos sempre diante do Evangelho e não dos nossos esforços religiosos, que a Tua palavra diz que as nossas melhores obras, elas são como trapos de imundície. Mas ao mesmo tempo em que sabemos que não temos méritos, não podemos por nós mesmos galgar a salvação, também não permita que sejamos cristãos inertes, que não fazem nada, cristãos, ó Deus, que não produzem fruto, mas que, a semelhança de Paulo, possamos ser cheios do Espírito e produzir muitos frutos no Teu reino, a despeito de nós. Sim, oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, o nosso Redentor, aquele que subjuga as feras que há em nós, aquele que vence todas as nossas resistências, aquele que nos faz cair por terra diante do nosso orgulho e da nossa autossuficiência, e nos coloca aos Seus pés. Nós oramos assim, em nome dele, o nosso doce Redentor. Amém. E que a graça bendita de Deus, o amor de Cristo, a paz e o consolo do Espírito sejam sobre nós hoje e sempre. Amém.